Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre projeto de produto e serviço. Bom, observem as imagens a seguir, né, e pensem um pouquinho sobre elas. Bom, e aí, o que vocês, né, pensaram aí sobre essas ideias, né, essas invenções, né, colocadas aí para vocês? Isso é uma matéria que eu sempre apresento nos meus alunos, né, e até o título dela, né, Invenções Bizarras do Passado que Não Deram Certo, né? Tanto, né, por que a gente pode refletir, né, por que essas invenções não deram certo, né? Então, por serem um pouco bizarras, né, o próprio design dessas invenções, essa que está sendo mostrada para vocês aí, por exemplo, né, uma forma de fumar vários cigarros ao mesmo tempo, ou um óculos, né, para ler deitado, ok? Aqui, né, uma arma que atira e ao mesmo tempo faz fotos, né, parecem meio sem sentido, né, algumas propostas desses produtos que eu estou mostrando para vocês, né? Por que, né, iniciar a aula aí falando sobre essas invenções bizarras, né? Porque o processo, né, de conceber produtos e serviços, inicialmente, às vezes, começa com ideias, né, muito mirabolantes e que, no fluxo de testagem dessa ideia, desse conceito, né, dentro da organização, nós observamos, né, que, não vai ter saída esse produto, não vai ter aceitação do cliente, ok? E essas ideias, né, são colocadas aí, ou, né, deixadas para lá, ou melhoradas, né, até chegar a um produto e serviço que o cliente realmente deseja, né, entenda como necessário para ele, ok? Então, nós vamos ver aqui esse processo, né, que ocorre na concepção do projeto de produto e serviço. Bom, né, a produção, os processos produtivos, né, atuam, como nós já vimos, né, gerindo o processo, pegando insumos, né, matéria-prima, e transformando ela, né, através das atividades aí dentro da organização em produtos e serviços para atender a necessidade do cliente, né? Então, a produção vai transformar, né, vai criar um projeto de produto e serviço, né, um projeto de processo, né, para tornar realidade aquela necessidade, né, aquele conceito esperado pelo cliente. E aqui nessa imagem a gente traz, né, a relação da produção com a área de marketing. Por quê? Nós precisamos, né, entender qual que é a necessidade, as expectativas que o cliente tem, né, sobre a área na qual eu estou trabalhando, o setor que eu estou trabalhando. Então, o marketing vai coletar essas expectativas, essas necessidades, interpretar essas expectativas, né, e em conjunto com o setor produtivo, né, criar processos aí para tornar essas expectativas, essas necessidades em produtos e serviços. Bom, então qual é o objetivo, né? Desenvolver produtos ou serviços esteticamente agradáveis, né? É interessante a gente falar isso aqui, porque nas imagens, acredito, né, que vocês também não tenham visto um desenvolvimento bem estético, né, das ideias, das invenções que eu mostrei para vocês, né? Mas o objetivo sempre é desenvolver produtos ou serviços esteticamente agradáveis e que atendam e excedam as expectativas dos consumidores. Projetar um produto que tenha um bom desempenho e seja confiável ao longo de sua vida útil. Projetar um produto que seja de fácil e rápida fabricação, né? Que não seja algo, né, impossível ou que a empresa não tenha tecnologia para colocar em execução. E projetos de acordo com a capacidade tecnológica da empresa a um custo razoável, né, como eu acabei de falar. Então, um bom projeto
de produto e serviço, satisfaz os consumidores, comunica o propósito do produto ou serviço ao seu mercado e traz recompensas financeiras para a empresa, para a organização, né? Então, a organização vai pesquisar, vai desenvolver produtos e serviços, é óbvio, para trazer, né, recompensas financeiras para ela. E para ela conseguir isso, ela tem que oferecer algo que agregue valor, que atenda a uma necessidade do nosso consumidor, ok? E aí, quais os aspectos importantes dentro desse planejamento, né, na criação desse projeto do produto ou serviço? Então, nós temos, né, a definição do conceito. Então, qual que é a natureza do nosso produto e serviço? Para que ele vai ser usado? Né? Qual que é o valor que esse produto tem? Aqui algumas imagens que eu mostro para vocês, né? Quem assistiu ou depois vocês pesquisem, né, sobre esse desenho, os Jetsons, né? Que era um desenho que, se eu não me engano, na década de 50, 60, se eu não me engano, que ele foi idealizado, mas já, né, há várias gerações passando na televisão. E aí, confirmem essa informação aí, né, para pesquisa. E ele mostrava, né, uma secretária ali, né, da família, que era um robô. E o robô fazia de tudo dentro da casa, né, dos Jacksons. Além, né, de ter vários elementos aí robóticos, né, tecnológicos que a família acessava. Então, demonstrava ali o futuro, né, que seria, ok? E hoje, né, nós temos isso aqui, não é nem inovação, né, porque hoje a gente já tem esses robozinhos aqui, né, esses equipamentos, esses eletrodomésticos que fazem algum tipo dessas atividades, né? Por exemplo, varrer, tirar poeira, ok? Carro voador, a gente ainda não tem, mas já tem vários projetos, né, sendo testados pela Embraer, né, que tem drones capazes de carregar pessoas, né, capazes de carregar cargas também, né, fazer entregas. Então, a gente visualiza, né, que todo um conceito de desenvolvimento tecnológico, né, ideias que foram colocadas, ok? Muitas delas são testadas, né, até chegar um produto no mercado mesmo, ok? Esse conceito ele tem que ter, né, além do próprio elemento das especificações do produto, né, tem que ter um conjunto de serviços que acompanham esse produto, ok? Então, a gente vai ter que dar a opção para o cliente, né, de garantia, de um contato, né, para atender o consumidor e tirar as dúvidas, ok? A questão de manutenção, né, do produto, se ele tiver algum tipo de avaria, como que a organização vai proceder. Então, entra aqui dentro do pacote, né, de produtos e serviços, que é esses componentes que vão proporcionar, né, os benefícios definidos no conceito ali do produto. E temos que definir o processo. Como é que eu vou produzir esse item, né? Então, como que eu produzo um drone, ok? Então, além de pensar qual que é a funcionalidade dele, eu tenho que pensar no ambiente produtivo, como que eu vou montar o processo, quais equipamentos são necessários, quais pessoas são necessárias, qual expertise necessária para eu transformar, né, os insumos em saídas, no caso do drone que eu falei para vocês, do exemplo, ok? E é interessante quando a gente fala de projeto de produtos e serviços, né, aqui falando propriamente dito sobre o conceito. Os consumidores compram mais do que simplesmente o pacote e o processo, né? Mais do que os componentes e o processo de produzir o item, né? Eles compram o conceito, os benefícios, né, que aquele produto ele vai entregar para aquele cliente, né? Então, essa lógica do valor agregado. Quando você olha para um carro, né, você está olhando, né, além de transportar do ponto A ao ponto B, você, né, tá analisando qual que é o design dele, né, se ele é arrojado ou não, o conforto que ele vai me trazer, ok? O status que aquele veículo ou qualquer outro produto vai me trazer, ok? Então, a organização precisa trabalhar, né, esse imaginário também, né, dentro dessa ótica
de projetar um produto e serviço, ok? Para buscar, né, ganhar, né, no mercado ali a atenção do cliente. Por isso, né, em alguns casos, exemplo, telefones hoje, os smartphones, né? Tem iPhone e tem outros celulares, né? Outros smartphones que fazem, às vezes, quase a mesma função ou bem próximo dele, né? Mas muitas pessoas escolhem por conta, né, de todo esse conceito de tecnologia, de um produto tecnológico, um produto que traz status, ok? Pelo desempenho dele e tudo, ok? Então, essa é o que a gente precisa pensar, né, na hora de projetar um produto. Qual o impacto que ele vai ter também, né, nessa mente ali do seu consumidor, ok? A questão, né, do processo aqui, né? Então, definir os componentes que serão criados e entregues. Então, vocês, enquanto organização, né, precisam pensar nos recursos transformadores e os transformados. Então, né, que equipamentos que são necessários, qual é o pessoal técnico de projeto e que recursos que eu preciso transformar, né? Tempo, mercado, os próprios insumos, ok? Tudo isso, né, dentro daqueles objetivos de desempenho que nós já estudamos, né? Qualidade, confiabilidade, flexibilidade, custo. E aí a gente vai ter, né, o produto, o serviço, como saída do processo produtivo. Quando a gente fala de processo, pessoal, é importante pensar também, né, que quais componentes, né, que eu preciso pensar para criar um processo. O processo tem entrada e saída. Mas as entradas, né, você vai precisar de comprar insumo, né, de alguém, dos seus fornecedores, né? Então, você precisa estipular, né, saber quais as especificações dos insumos que você precisa, né, pedir para que o fornecedor atenda, né? Então, eu quero o produto X, Y, Z com essa e essa especificação. Ok? Então, esses são os requisitos dos processos para as entradas, né? Se você, por exemplo, vai fazer um determinado alimento, e aí o insumo que você precisa na receita, né, ele tem que estar numa temperatura tal, né? Então, se ele tiver uma temperatura superior ou menor do que aquela temperatura, sua receita não vai dar certo, ok? Então, dentro de um processo produtivo, a gente precisa entender esses requisitos, ok? Então, requisitos aqui, no caso, para os insumos das entradas. A mesma coisa, eu preciso entender quais os requisitos da saída. Como que o meu cliente deseja que o produto ou o serviço saia, né, para entrega, né, para ele, ok? Então, entendendo esses requisitos dos clientes para os produtos é de suma importância para que eu pense quais as atividades internas ali dentro do meu processo, né, devem ser realizadas. E as atividades aqui, pessoal, né, são aquelas atividades comuns que a gente vai fazer, né, vamos dizer assim, no processo de transformar um insumo no produto. Cortar, soldar, misturar, enfim, né, depende de que processo, de que produto ou serviço que você está trabalhando, né. Então, essas atividades que irão tornar insumos em produtos finais, ok? Outros requisitos que são necessários compreender no dimensionamento do processo. Eu preciso atender algum requisito legal? Existe alguma lei específica para a área de trabalho, né, que eu estou me propondo? Por exemplo, se você vai trabalhar com alimentos, né, você precisa da vigilância sanitária, tem que atender todos os requisitos legais colocados por ela, né? Então, quais requisitos legais e técnicos que você precisa trabalhar? Se você for trabalhar aqui no setor automobilístico, você vai ter que trabalhar com requisitos legais aqui, né, de fazer testes de robustez. O seu veículo aguenta, sei lá, uma batida, como ele vai proteger o cliente, ok? Então, tem uma série de legislações, né, e componentes técnicos que o seu produto ou serviço ele deve atender e você deve buscar, né, conhecer, né, o que o setor que você está trabalhando, né, requer aí da sua atividade, ok? Gestão de pessoas, né, recursos humanos.
quais os cargos envolvidos, né? Eu quero montar um restaurante, eu preciso de quê? Né? Então, uma cozinheira, pessoas para atender o salão, né? Que tipos de funções eu preciso ter dentro desse processo produtivo, ok? E que tipo de capacitação, né? Essas pessoas precisam ter para que eu atenda, né? Que eu faça o melhor processo produtivo possível. Que documentos de referência, né? Tem uma receita básica que eu vou seguir para fazer o processo. Esses documentos de referência são isso. Há procedimentos operacionais, né? Padrão para seguir na área da saúde, por exemplo, né? Se eu quero montar uma clínica, um hospital, enfim, né? Tem procedimentos operacionais, né? Colocados aí, né? Por órgãos fiscalizadores que toda organização deve seguir, né? Padrão sanitário, etc. Ok? Infraestrutura. Qual é a infraestrutura? Eu preciso de um ambiente, né, muito espaçoso ou não, né? Eu vou trabalhar no mercado, no ambiente digital, né? Eu não vou ter estoque, eu vou fazer só intermediar a negociação de produtos, né? Então, eu vou precisar de uma estrutura mínima possível, né, para exercer essa atividade. Agora, não, eu vou trabalhar com uma distribuidora, então eu preciso de um espaço físico para estocar os produtos e tudo, ok? Condições do ambiente. Eu trabalho em uma distribuidora de bebidas, né? Então eu preciso, dentro desse ambiente, né, às vezes, ter um local refrigerado, né, para colocar as bebidas, para atender meu cliente ali que compra com urgência e tudo, ok? Então, quais as condições de piso, de altura que eu preciso atender para que esse processo ocorra da melhor forma possível, né? E aqui, em termos mais de gestão, né, então eu preciso de indicadores de desempenho para ver se meu processo está ok ou não. Então, é tempo de produção, a taxa de produção, quantos produtos saem do meu processo produtivo, né, eu preciso medir isso, ok? Qual que é o desempenho dos meus colaboradores, estou conseguindo bater as metas ou não, ok? Então, é importante ter esses indicadores de desempenho. Quem não controla, não gerencia. E registros gerados pelo processo. Então, olha, acabou 2023, vamos fazer o balanço da minha empresa, analisei todos os indicadores, vou guardar esses registros, né, para que em 2024 eu possa, né, aquele padrão de desempenho eu preciso superar, eu preciso melhorar. Se você não tiver registros, né, do seu processo, também vai ser mais difícil você gerenciar a sua atividade organizacional, ok? Bom, pessoal, então, né, essa aqui é a primeira parte, né, da aula sobre o projeto de produtos e serviços, ok? Então, revejam a aula, né, qualquer ponto que vocês, né, tiverem alguma dúvida, pesquisem, né, sobre a questão, busquem estudar de forma mais profunda, ok? Então, bons estudos a todos e todas. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula de projeto de produto e serviço. Vamos ao conteúdo. Bom, para desenvolver um projeto de produto e serviço, a literatura indica algumas etapas a serem seguidas para o desenvolvimento. Essas etapas envolvem a determinação do conceito do produto ou serviço, a triagem deste conceito, a criação de um projeto preliminar, a avaliação e melhoria desse projeto, a criação de um protótipo, até posteriormente, né, ser testado no mercado e se transformar realmente, né, na oferta de produto e serviço final a ser comercializado. Então vamos conhecer um pouco sobre cada uma dessas etapas. A etapa do conceito, né, a gente tem que trazer aqui qual que é o entendimento, né? Conceito são diferentes de ideias, pois se constituem enquanto declarações que englobam a forma do produto, a função dele, né, e como ele funciona, o propósito, a necessidade que o produto irá satisfazer e os benefícios, as vantagens que o produto trará aos consumidores. Então, qual que é a distinção, né, de conceito e ideia nesse sentido? Porque a ideia, em alguns momentos, ela é muito esparsa, ela é muito geral. Quando a gente passa para a questão do conceito, você está
delimitando mais, né, essa ideia, né? Então, está colocando qual que é a forma, quais são os benefícios, para que você está concebendo aquele produto ou serviço, ok? Então, é uma forma de você especificar um pouco mais, né, aquela ideia inicial que você teve, ok? E como que a gente chega a um conceito de um produto ou serviço, né? Pode ser através, né, dos vários públicos que a organização já tem contato, ou, né, você vai fazer uma pesquisa de mercado, né, fazer um levantamento ali de quais necessidades ali existem, né, no mercado. Então, os consumidores, né, eles são uma fonte de dados para você, né, conceber, né, criar esse conceito de seu produto, né? Então, podemos pegar sugestões, né, com esses clientes, podemos fazer pesquisa de mercado, ok? Então, para empreender, né, criar um plano de negócio, ok? E tem uma metodologia que a gente chama grupo de foco, né? Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre ela, mas, de forma geral, ela consiste em convidar um grupo de pessoas, né, que você entende que e poderão contribuir, né, com alguma opinião acerca do produto ou serviço que você está concebendo, ou sobre a área na qual você pretende empreender, ok? E conversar com esse público, né, colocando questões aí que você entende que seriam boas, né, de serem feitas para fazer esse levantamento de opinião, para entender um pouco melhor, né, o ambiente no qual esse produto ou serviço, né, é consumido, né, como ele é consumido, ok? Qual que é o imaginário na cabeça do cliente sobre aquele produto, quais as necessidades, ok? Então fica a dica aí para vocês pesquisarem um pouco mais sobre essa ferramenta, ok? Concorrentes, né? Se você já é uma organização que atua no mercado, né, olhar para o que os seus concorrentes estão realizando é uma forma também de ter, né, insights, né, para a criação de novos produtos e novos serviços, ok? Então, a gente tem a engenharia reversa, que é uma metodologia na qual você pega o produto do seu concorrente, né, desmonta ele e tenta remontar, né, tendo essa questão de tentar identificar que materiais que foram utilizados para a construção daquele produto, que tipo de maquinário pode ter sido utilizado, ok? Então, é uma estratégia que, por exemplo, né, o mercado japonês fez muito com produtos, né, estadunidenses para criar, né, a indústria japonesa, né, ela se desenvolveu baseado, e aí a gente tem a história, né, da Toyota e tudo, em cima dessa ideia da engenharia reversa. Outra metodologia é o cliente oculto, né? Imagina, né? Você não vai criar um produto, mas é um serviço, né? Você pode visitar, né, a empresa concorrente e testar o serviço, né, que ela oferece e aí analisar, né, visualizar quais são os pontos ali de contato com o cliente, o que é oferecido, como que é o atendimento, né? Você vai analisando e pode trazer ideias para o seu projeto, ok? E o P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, fazer pesquisa buscando aí esses consumidores, concorrentes, qualquer outro tipo de público, né? Fazer investimento em testes, busca de novos materiais dentro da própria organização, né? Você pode ter um produto X que é feito de um determinado material e investe em pesquisa, né, para testar novos materiais a serem utilizados ali como matéria-prima para a confecção daquele produto. Hoje em dia, né, com essa demanda ambiental, por exemplo, né, a intenção é substituir o plástico, né, como material para várias embalagens que a gente tem, né, por materiais que sejam biodegradáveis, né, que eles não agridam tanto a natureza. Funcionários, né, os próprios funcionários podem dar, né, trazer novas ideias que podem se transformar em conceitos de produtos e serviços. Então, quem tem já a organização, né, é importante dar espaço para que os colaboradores possam contribuir nesse desenvolvimento aí
né, nessa inovação dentro da organização. Bom, então depois, né, que a gente tem um conceito, né, tem uma forma, um benefício, um propósito daquele produto ou serviço que você está pensando em projetar, a gente vai para a triagem desse conceito, né? O conceito, né, nascem vários conceitos dentro da organização. E aí, dentro deles, a gente precisa analisar, né, principalmente sobre esses 3 crivos aqui, que é verificar a viabilidade, a aceitabilidade e a vulnerabilidade desses conceitos. O que é viabilidade? Então, nós temos recursos suficientes para desenvolver o produto ou serviço, né? Para investir nesse, se for a criação de um empreendimento, por exemplo, temos recursos para fazer o investimento, temos capital de giro, né, para aguentar aí um certo tempo, né, de baixas entradas de caixa, etc. Nós temos capacidade organizacional, né, temos pessoas capacitadas, temos a expertise para colocar o conceito, né, tangibilizar ele em um produto, ou, né, a questão da criação do serviço. Nós temos colaboradores suficientes, né, temos a habilidade, temos a técnica, né, temos tecnologia para fazer isso. Então, essa viabilidade é preciso ser testada. Aceitabilidade. O mercado, nosso público, vai aceitar o produto daquela forma que a gente está pensando, está concebendo? O que é preciso modificar no produto ou serviço, né, para que ele possa ser aceitável, né? Ou abandonar determinado conceito porque não vai ter, né, adeptos, não vai ter venda desse produto, ok? O desempenho, né, que a gente consegue desenvolver, talvez uma tecnologia que a gente conseguiu, não atende ao consumidor, ok? Vulnerabilidade. O que pode dar errado se eu colocar esse produto, esse serviço no mercado? Então, toda vulnerabilidade envolvida ali, né? Olha, eu estou trabalhando com alimento, então, né, eu tenho que atender toda uma gama de legislação, né, da saúde, principalmente, vigilância sanitária, né, para que meu negócio, meu serviço, né, possa ser, meu produto, né, talvez trabalhando com produto, ou serviço, ele possa, né, ter um bom desempenho, né, e minimizar a questão de vulnerabilidades. Alimento, por exemplo, pode ter contaminação, ok? Então, tem toda uma gama aí de cuidados, né, que a gente pode ter. Se eu estou trabalhando com produtos químicos, né, então, na fórmula do meu produto tem algum elemento, né, que possa ser tóxico. Então, esse elemento, né, eu vou conseguir fazer com que ele não tenha contato direto com o cliente, né, ou não. Então, toda a vulnerabilidade, né, toda a consequência de colocar aquele meu produto ou serviço no mercado, ela tem que ser levantada e a organização tem que analisar se ela vai dar conta de minimizar ou mitigar essas vulnerabilidades do projeto, ok? E o que vai me ajudar também, né, as áreas departamentais aqui dentro da empresa. Marketing, né, então levantando essa questão do que o consumidor, né, considera, né, como qual que é o desejo desse cliente, ok? Produção, vai analisar como, né, se dá realmente para produzir aquele item, né? Então tem capacidade de produção, tem habilidade, né, do setor de gestão de pessoas, a tecnologia possível, né? E aqui, interessante, como lá no início da disciplina nós falamos, às vezes o cliente quer alguma coisa e o marketing foi lá e captou a ideia. Só que o setor de produção, no momento, pode nos informar que nós não temos tecnologia ou recurso financeiro suficiente para investir naquela ideia agora. Ou não é rentável para aquele mercado, ok? Então é importante conversar as áreas aqui, né? Já falei a questão financeira também, né? A questão de custos, né? O custo com material, com a própria tecnologia e o preço que eu vou conseguir desse produto no mercado, né? Vai ter uma relação que seja rentável para a organização ou não? Então tudo isso aqui, todas essas áreas tem que conversar, né? Para que a gente possa realmente prosseguir com os conceitos que forem aprovados, vamos dizer assim, nessas análises, ok?
Seguindo, né, aqui só uma frase a título de curiosidade para vocês, né? Então, o criador do post-it, o que ele colocou, né? Você tem que beijar muitos sapos para encontrar o príncipe, mas lembre-se que um príncipe pode pagar por muitos sapos. Qual que é essa lógica? Né? Beijar muitos sapos. Quer dizer que nós, dentro da organização, né, tem vários conceitos que surgem, né? Então, seriam esses sapos, né, até encontrar um príncipe, que seria um produto e serviço que realmente vai para o mercado e que vai trazer retorno financeiro para a organização. Vai trazer, né, o reconhecimento do mercado. Mas se formos analisar, se formos conversar, né, com o empreendedor, com o gestor de operações, ele vai nos mostrar que vários conceitos, né, já foram descartados, estão guardados até esperar um momento adequado para serem lançados. Ok? É nesse sentido aqui. Né? E quando a organização consegue lançar um produto e serviço com êxito, né, o dinheiro, né, o recurso financeiro investido em pesquisa e desenvolvimento, né, para pagar os sapos, ou seja, os conceitos que não foram muito para frente, né, esse retorno ele consegue, né, pagar todo esse investimento que foi feito. Então, essa lógica aqui, né, uma frase muito inteligente, né, colocada e que explica, né, um pouco desse conteúdo, né, desse cotidiano e organizacional. O projeto preliminar, né? Então, o conceito passou para análise de viabilidade, de aceitabilidade, das vulnerabilidades. Então, eu vou criar, né, um projeto preliminar. Né? Então, a primeira versão com as especificações do produto. Então, esse produto vai ter que tipo de dimensão, que tipo de peso, né? Ou serviço, como que vai ser o contato com o cliente, vamos usar alguma estrutura física ou não, qual é o tamanho dessa estrutura que eu preciso, ok? Eu faço um projeto preliminar daquele produto e serviço. Aqui, simplicidade é a palavra de ordem. Por quê? Projeto preliminar, né? Ninguém tem a intenção de chegar ao produto final agora, né? Então, até para a questão de testagem e tudo, né? Então, e para não demorar muito no processo de desenvolvimento do projeto, do produto e serviço, é importante você colocar um esboço o mais rápido possível, né, para fazer esse teste, esse julgamento do seu conceito, ok? E aí, dentro desse projeto preliminar, nós vamos ter, né, a especificação dos componentes do pacote e estrutura do produto. Né? Então, a gente chama isso de árvore estruturada do produto, ou lista de materiais. Então, todo produto ele tem uma série de insumos, né, de componentes que fazem, né, parte dele. Então, aqui nessa figura, né, um exemplo, eu tenho um carrinho de mão. Né, ele, na estrutura de produto, a gente chama ele o produto final de nível 0. E os componentes a gente vai, né, criando níveis. Isso vai nos ajudar no controle de estoque desses materiais, na gestão também da operação, ok? Então, no nível 0 eu tenho um produto. Nível 1 são os componentes que montados formam o produto. Então, eu tenho a caixa, tenho um conjunto de cabos, de roda e pintura. Isso fazem parte, né? Juntos, esses componentes montam um carrinho de mão. Alguns componentes, eles precisam de outras peças para montá-los, né? No caso aqui, a roda, ela precisa do eixo, do rolamento e a própria roda, ok? Então, eu estabeleço um novo nível, nível 2, porque é um subcomponente aqui que eu tenho. Então, toda vez que eu tenho um produto, tenho componentes, e desses componentes eu tenho outros elementos, outras peças, eu vou abrindo níveis, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, a barra, tem outros componentes que fazem parte dela, eu coloco aqui no nível 3, ok? Isso é muito importante, pessoal, para a gente poder, né, saber qual é a quantidade de peças, de componentes que eu tenho que ter, né, no meu estoque, né, na minha gestão ali das operações, ok? E saber também o produto, né, quais são esses componentes dele. Então, outra coisa, é importante conhecê-los porque eu vou determinar, né, o processo produtivo para fazer cada um desses materiais.
Por exemplo, minha organização não produz roda. Então, esse item, ao invés de manufaturar, eu vou comprar de alguém. Ok? Então, tem essa questão também. Olhando a árvore estruturada do produto, eu vejo o que a minha organização produz e o que ela não produz. Ok? Isso vai me ajudar também lá na construção, na gestão do meu estoque. Ok? E o processo, né, então, define materiais necessários, principais fornecedores, principais atividades a serem realizadas, equipamentos, e criar aquele mapa de processo que eu mostrei para vocês, né, com as variáveis na aula anterior. Né? Só para dar um exemplo aqui, imagina que você tem um produto, né, um prato de uma refeição num restaurante. Então, a refeição é o nível 0. Os componentes dessa refeição, né? Então, você vai ter lá o arroz, o feijão, a salada, enfim. A salada, né? Ela tem subcomponentes nela. Sei lá, pode ser tomate, pode ser alface, pode ser rúcula, ou qualquer outro tipo de produto, ok? De legume, né? Que você vai ter. Então, você aqui identifica que elementos que eu vou ter que ter no estoque. Né? Eu tenho que ter os legumes, eu tenho que ter o arroz, eu tenho que ter o feijão. Qual outro componente? Eu preciso de temperos, preciso, às vezes, de azeite, ok? Então, tudo isso, né, dentro aí de um empreendimento, né, de um restaurante, por exemplo, que eu tiver. Eu vendo fast food, ou um hambúrguer. Então, nível 0, um hambúrguer. Nível 1, quais são os componentes dele? Vamos dizer que o subcomponente aqui é um molho. Olha, esse molho, para ser feito, eu preciso misturar alguns ingredientes. Então, eu abro um novo nível nele, ok? E aí, quando eu tenho essa descrição do que é, né? Aqui a gente está bem estruturado, né? Mas a gente pode ter, assim, determinadas organizações até mais simples fazer isso, né? Você tem lá o cardápio, né? Onde mostra os componentes para o cliente, né? Mas você deve ter esse controle dentro da sua organização, às vezes em planilha, num sistema, para você saber realmente, olha, quanto de hambúrguer eu tenho, quanto de pão eu tenho, né? Quanto de legumes para salada, né? Eu tenho. Então, é importante fazer isso, né? Aqui no projeto de produto e depois no controle de estoque da organização. Dentro do projeto preliminar, né, a gente tem algumas bases para seguir, né, para você otimizar o trabalho ali organizacional, otimizar a sua operação. Então, são 3 metodologias aqui, que é a padronização, a comunalidade e a modularização. O que seriam elas? Né? Padronização. Então, a literatura nos indica que é melhor você padronizar, né, tentar padronizar alguns quesitos, algumas peças que você vai utilizar ali, né, num produto, por exemplo, os componentes, para que você possa economizar, né, em termos de agilidade no tempo de produção, né, a própria questão de quantidade de itens que você vai ter estocado, ok? Bom, o que seria isso? Padronização, né? Eu posso padronizar tamanhos oferecidos, cores, ok? Então, a indústria automobilística, né? A gente vê carros coloridos para todo lado, né? Não, né? Óbvio que temos carro vermelho, carro amarelo, enfim, mas a quantidade desses veículos é muito menor do que carros prata, preto e branco, né? Então, o que a indústria ela faz, né? Ela padroniza aqui, no caso, né, uma quantidade X de cores que ela vai fazer, né? E aí é muito mais fácil para ela, né, fazer as misturas, né, dessas cores até chegar nas tonalidades, né? Produzir, manter em estoque os componentes, né? E só em casos específicos, né, com alguma demanda específica de um cliente dela, que ela vai cobrar mais caro por isso, ok? Então, ela faz saindo fora dessa padronização, ok? Então, é nesse sentido, né, que ela coloca, né? Padronizar para facilitar o meu processo. Vamos pegar aqui refrigerantes, né? Tem as garrafas padronizadas em tamanhos.
Você não vê, né, garrafa de, sei lá, de 5 litros, de 6, 7, 8 e por aí vai, né? Você vê tamanhos padronizados, 350 ml, 1,5 litro, 1 litro, ok? Tem uma certa gama de variedade, mas não é tão variável assim que possa colocar, né, a operação aí não seja rentável, né, e não seja muito complexa para gerir pela organização. Então, padronizar nesse sentido, ok? Comunalidade. Então, uso dos mesmos componentes em toda uma linha de produto. Falando de carro, por exemplo, né, às vezes você tem o mesmo motor para vários modelos de carro, né? Então, ao invés da empresa fazer um motor para cada um dos modelos, né, ela faz coloca nos outros e faz pequenas alterações, né, ali para adaptar, enfim, né, a proposta daquele produto. Mas são pequenas alterações que não vão ter que alterar tanto a linha de produção, né, da organização, ok? Sei lá, tampinha de garrafa, né? Você pode padronizar o mesmo tamanho ali, que, como é o exemplo que eu dei de refrigerante, você tem de, sei lá, uma garrafinha de 350 ml, de 1 litro, 1,5 litro, só que a boca dela é a mesma medida. Então, você está padronizando, então, o mesmo componente para toda uma linha de produtos. Então, são artimanhas que a indústria utiliza para facilitar, né, a condução das operações. E a modularização, o que é modularizar? Né? Criar módulo. Para alguns tipos de serviço, né, por exemplo, né, se você fosse vender ele completo, né, seria um pouco difícil, né, ou complicado ter essa venda. Vamos lá, vender um curso profissionalizante, né, o exemplo que deu ali, pacote turístico. Ao invés de você vender o curso inteiro, né, para o cliente, você vai oferecendo ele módulos. Então, um módulo iniciante, um módulo avançado, ok? Então, permite que, se o cliente quiser fazer só o inicial primeiro, né, e voltar depois, ele pode tranquilamente. E a organização não deixa de ganhar receita ali daquele cliente. Pacote turístico, a mesma coisa. Né? Ao invés de vender, né, uma opção muito fechada para o cliente, ela vai montando, né, alguns pacotes aqui para facilitar, né, essa venda aí do pacote turístico, ok? Agora, né, concebido esse projeto preliminar do produto, então, né, quais componentes, quais os processos que eu preciso utilizar para produzir, ok? Eu vou para a parte de avaliação e melhoria. O que é isso? Eu vou avaliar o projeto que eu fiz e ver, né, se ele já pode ser testado ou não, o que está sobrando ou o que está faltando, ok? Então, essa etapa tem duas metodologias: engenharia de valor e o método de Taguchi. A engenharia de valor, o que consiste? Né? Na tentativa de reduzir e prevenir custos desnecessários antes de produzir o produto ou serviço. Então, basicamente, o que é? Você olha para o produto ou serviço, né, e vê, né, se todos os componentes que você colocou, eles são exatamente necessários, né, são cruciais para entregar o valor que você deseja para o cliente. Se você tiver alguma coisa faltando, você vai colocar, né? Vai inserir. Agora, se você tiver coisas a mais, né? Então é importante que você tire. Vamos dizer que sua empresa não tenha delivery, e agora, né, principalmente depois da pandemia, é uma demanda que toda organização, né, praticamente tem que atender, tem que ter entrega, ok? Então, você vai acrescentar esse serviço à sua oferta, ok? Vamos dizer que você teria que vender, comercializar no e-commerce, e você não tinha previsto isso. Então, você vai agregar isso à sua operação, ok? Pode acontecer algumas coisas que, sei lá, você esperava vender fisicamente para o cliente, mas o público-alvo seu não é aquele que se dispõe muito a ir, né, presencialmente comprar o produto.
né? Questão de perfil. Então, se você no projeto preliminar colocou, teve várias unidades, por exemplo, né, de uma organização físicas, né, mantendo estoque, mantendo toda uma estrutura física, você pode tirar essa estrutura, né, porque depois da análise você viu que não era interessante para o seu público-alvo, ok? Um exemplo também, pessoal, né, principalmente a gente que mexe muito hoje em redes sociais, né, só ver as modificações que são feitas, né, e aí não só no projeto, né, do produto, mas ao longo da vida dele também, que essa metodologia serve muito para isso, né? Então, Instagram, WhatsApp, tanto de funcionalidades, às vezes, que são colocadas, funcionalidades que são retiradas, né? Por quê? Pela uma análise, né, do mercado, de como o consumidor está utilizando esse produto, faz necessário, às vezes, tirar um componente que não está agregando nada ou colocar alguma coisa que vai agregar valor, ok? Método de Taguchi é o teste de robustez do produto ou serviço. Então, em condições, né, a gente vai testar, por exemplo, eu tenho uma loja física, né? Então, qual que é a lotação máxima fisicamente a loja aguenta, né? E como que a operação ela vai suportar, né, esse acúmulo de pessoas? Você tem um restaurante, né? Então, nos horários de pico, né, onde muitas pessoas vão, né, hora de almoço e tudo, né? Como que a operação se comporta, né? Essa questão da testar a robustez da operação, né? Nessas condições, digamos, extremas, né? Então, se você tem uma perspectiva de que, opa, eu planejei ter, sei lá, 2 garçons aqui apenas, e eu sei que essa situação, né, ela pode acontecer muitas vezes. Então, já tem um plano B de chamar alguém que possa dar um suporte, né, em dias que a demanda vai ser muito alta, ok? Exemplos aqui, vocês podem até ver vídeos na internet também, né? Na indústria automobilística acontece muito isso. Em eletrodomésticos também, né? Teste de temperatura, teste de colisão, aumento de fluxo de pessoas, como eu acabei de falar para vocês aqui, né? Então, teste de temperatura, sei lá, chapinhas, né? Qual a temperatura máxima que a chapinha consegue aguentar, né? E como ela não vai, né, danificar e causar um acidente com o usuário, ok? Teste de temperatura, um ferro, até que temperatura que ele aguenta. Teste de colisão, né? Se o produto cai ou sofre uma pressão, né, grande ali, qual que é como que ele vai responder, né, perante a isso? E aí, né, dentro desses testes, a gente vê as condições usadas, né, normalmente e excedem elas também, né, para ver até quanto o produto aguenta, para informar isso para o consumidor também. Então, de suma importância termos essas duas análises aqui, porque elas vão evitar, né, problemas futuros com o produto e vão evitar também a gente gastar dinheiro, né, à toa, colocando coisas assim, em excesso no produto ou serviço, né, ou faltando e gerando insatisfação para o consumidor. Por fim, né, então, já avaliamos o projeto preliminar, então agora a gente vai prototipar, que é criar realmente, né, fisicamente o produto ou o serviço, né, você vai fazer um teste aí do serviço, você realmente prestando, né, atendendo, sei lá, uma mecânica, você monta uma estrutura ali, né, e vai atender os clientes para ver como realmente a operação que você projetou, ela se comporta. Antes de você fechar, né, olha, está tudo fechado, vai ser assim, bater o martelo, né? Então, é importante a gente fazer esse protótipo, né? Testar, ok? Para validar, né, a proposta e realmente aí levar para o mercado como uma proposta final, ok? Bom, pessoal, tem essas etapas, né? E nós temos uma ferramenta que chama Design Thinking, né? Então, eu convido vocês também a conhecer um pouco sobre essa ferramenta, que ela faz todo esse ciclo que a gente acabou de fazer aqui, né? Mas ela traz uma proposta de ser um pouco mais ágil, um pouco mais rápida, né? Trabalhando nessa avaliação, né? Desde o conceito até o final,
né? Só dando spoiler aqui, né? Adiantando, basicamente ela, desde lá do início, né? De pensar o conceito, ela já vai testando, já vai tentando validar as propostas, né? E não espera chegar tanto lá no protótipo para você validar isso, né? Uma metodologia muito utilizada hoje, né? No mercado aí para várias empresas. Então, eu convido vocês, né? A conhecerem um pouco mais sobre essa metodologia. Bom, é isso. Nossa aula, né, então, se encerra aqui de projeto de produto e serviço. Bons estudos a todos e todas.